Bem, vamos com essa nossa apresentação fazer, na realidade, uma revisão geral sobre a manutenção do software NewFiz da fisioterapia, né? Então vamos aqui em manutenção, vamos aqui em serviços, materiais e sala, e nós vamos falar aqui rapidamente, vamos aqui no plano empresarial. Como nós já bem sabemos, aqui em cima está o convênio e aqui estão os subplanos de cada plano de saúde. Nós já aprendemos num vídeo anterior, né? O que nós devemos preencher aqui do lado esquerdo, que é o tipo de empresa, normalmente para as empresas terceirizadas, né? Aqui nós temos os valores do procedimento do XML, deverá ser ticado caso você queira enviar dentro do seu XML, informando ao plano de saúde o valor de cada serviço. Alguns planos de saúde exigem que dentro do XML vá o valor e outros não. De uma maneira geral, nós preconizamos em deixar isso aqui desclicado, que é a validade da carteira dentro do XML, nós falarmos sobre isso. Aqui do lado direito, nós temos os subplanos, aqui o grupo de pagamento, o tipo de tabela de materiais, assim por diante, né? Se entra dentro do plano, se entra dentro da folha de pagamento, se por acaso tem taxa administrativa, taxa de médico, ISS. Essa incidência adicional está reservada ao sistema NeoHosp. Retorno para consulta também ao NeoHosp, se desconta imposto de renda, se paga emergência nos feriados, que não é o caso da fisioterapia, de uma maneira geral não se paga horário de emergência no feriado. Aqui autoriza a fisioterapia, vai ter que estar ticado. E aqui, se por acaso a guia é única e a guia é obrigatória. De uma maneira geral, sempre será uma guia única e guia obrigatória. Em outras palavras, vão ser dadas 10 sessões para aquela guia. Terminando as 10 sessões, obrigatoriamente temos que abrir uma nova guia para o paciente. Por isso que se diz guia única. No caso aí, por exemplo, os particulares, poderá ser uma guia não única. Então ele autoriza 5 sessões de fisioterapia, acabou as 5, ele paga mais 5 dentro da mesma guia. Acho que deu para entender isso, né? A guia será uma guia obrigatória. A validade, se por acaso o sistema NewFiz vai verificar a validade da guia, ou seja, porque algumas guias, como por exemplo, acho que a Caberge, ela tem a data de validade. Então tem 10 sessões autorizadas até o dia 30. Se por acaso só fez 5, não interessa. O sistema NewFiz tem de selecionar aquela guia para o faturamento, mesmo não tendo terminado as sessões autorizadas pelo plano de saúde. Então sabemos que a fisioterapia é o item número 4. Aqui embaixo nós temos o quê? Os serviços, materiais, salas, hora de emergência e o porte. Para a fisioterapia, nós vamos olhar sempre o serviço, que será o serviço de número 4. O grupo são os grupos associados com a fisioterapia. Por exemplo, no caso aí, o grupo de tipo 1, nós temos aqui os diversos procedimentos, como contusões, entorse, assim por diante. O tipo 2, ortopedia geral em membros, nós temos 2 itens, e assim por diante. Vale a pena lembrar a vocês que esses grupos são os mesmos grupos que existem dentro da tabela da MB, do TUS, da CBHPM. Se nós olharmos lá, dentro do capítulo da fisioterapia em trauma, nós temos esses 7 itens relacionados ao trauma com os códigos aqui do lado esquerdo. À direita de cada item, de cada procedimento desse, nós temos o quê? Nós temos o valor atribuído a esse serviço, né? Então, os valores, temos uma data, a partir de que data que esses valores são válidos. E aqui nós temos 3 colunas. Uma coluna em verde, se por acaso o serviço for pago em real. Uma coluna em azul, se por acaso o serviço for pago em CH. Da maneira como está aqui, esse serviço está sendo remunerado em 22 CHs. Qual o valor da CH? Nós clicamos aqui, olha. Cada CH vale 0,24 a partir do 10 de maio de 2006. Se por acaso existir uma mudança na quantidade de CHs, nós temos que abrir uma nova chave aqui, olha, mudando a quantidade. Ou, se por acaso mudar o valor da CH, nós vamos no valor da CH e aqui nós abriremos, com um cliquezinho, nós abriremos aqui uma nova data com um novo valor de CH. E verifiquem, para a fisioterapia, o horário de emergência deve ser igual ao horário normal. Isso porque, para as fisioterapias realizadas no horário de emergência, até a presente data, os valores do horário normal e emergência são exatamente a mesma coisa. Então já sabemos que essa remuneração, ela pode ser para cada procedimento, existe uma remuneração diferente, pode ser em real, em CH, ou então, caso você queira, pode ser uma remuneração pela CBHPM, que é esse aqui em roxinho. Como é que nós fazemos isso?
No roxinho, nós temos os diversos portes. Aonde ficam os portes? Aqui em cima, olha. Portes. Nós temos os portes em que nós atribuímos aquele porte 1A, 1B, 1C, assim por diante, né? Vamos ver se a gente acha algum com porte aqui. Muito bem, então não encontrei nenhuma CBHPM registrada aqui, mas é muito simples. Nós vamos registrar aqui os portes 1A, 1B, 1C, assim por diante, conforme já existe na CBHPM, que já é do conhecimento de todos. Aqui as datas e o valor de cada porte. Então, por exemplo, nós temos aqui, olha, porte A, nós temos aqui um valor de, por exemplo, de R$20. Né? O porte 2, vamos salvar. Um outro porte, por exemplo, 1B, nós temos um valor, sei lá, de R$21. E assim por diante, né? Então, dentro de serviço, fisioterapia, se nós formos registrar alguma coisa no porte, nós vamos buscar aqui, olha, o porte 1A, qual é o custo e o percentual do porte, né? Percentual, por exemplo, de 20%, isso aí depende do estado aonde que esse porte está sendo dado, né? Eu acho que não é um momento agora de nós registrarmos isso, né? Aqui é o valor da UCO, é quanto é que vale cada UCO. O valor da UCO ela pode valer, por exemplo, R$13, e a banda da UCO é de 80%. Então já entendemos bem, né, que os procedimentos são os valores que nós registramos aqui do lado direito. Naturalmente, nós temos que escolher apenas um. O serviço vai ser pago ou em real, ou em CH, ou então vai ter que ser pela CBHPM. Se por acaso vamos CBHPM, isso aqui vai ter que estar zerado, aqui vai ter que estar zerado, para nós realizarmos a tabela da CBHPM. Viu que nós zeramos ali? Ele possibilitou colocar o custo aqui, olha, o porte. Vamos botar um porte aqui de, sei lá, de 80%. Então, feito isso, nós poderemos agora selecionar, por exemplo, vamos supor que no item nós temos RPG, Pilates, Educação de Postura. Nós podemos nomear uma linha, né, que vai ser a linha de número 8 ou 9, dependendo como você quiser. Nós vamos criar um grupo de Pilates, RPG e atividades posturais. E aqui embaixo, dentro do procedimento, nós criamos aqui Pilates com um código, o RPG com outro e as atividades posturais. E, naturalmente, para cada subitem desse daqui, o preço em real, em CH ou CBHPM, para cada item. Mas quero chamar a atenção para vocês o seguinte, é justamente esse código do exame, né? Vamos olhar aqui os exames, olha. Se vocês quiserem agrupar, por exemplo, um determinado procedimento que vocês quiserem saber estatisticamente quanto vocês fazem de Pilates ou quanto vocês fazem de RPG ou quantos serviços vocês fazem de reeducação de postura, basta nós criarmos um item aqui em exames para nós agruparmos isso, né? Então, por exemplo, eu criei aqui o item de número 1000, chamei de Pilates ou RPG. O 1001 de reeducação de postura. Nós poderemos criar aqui um outro item, por exemplo, o 1002, 1002, por exemplo, vamos supor, físio, um membro. E assim por diante, correto? Ou então, vocês podemos criar aqui, por exemplo, um outro item, vai ser o 1003, que nós vamos chamar, por exemplo, Fisiote Salão, se por acaso vocês realizarem alguma coisa dentro de um salão, dentro da clínica de vocês, né? Como é que nós fazemos isso agora? Então, estou dizendo o seguinte, que o Pilates, ele vai estar agrupado em um código de exame chamado de Pilates e RPG. A mesma coisa é RPG. Atividades posturais eu vou chamar de reeducação postural. Então, com isso, o que vai acontecer? Isso tem que colocar para todos os convênios, todos os planos. Então, você vai ter uma estatística de quantas sessões de Pilates você realiza dentro da sua clínica de fisioterapia, assim como o RPG e assim como a reeducação de postura, né? Nós poderemos, por exemplo, criar aqui, olha, afecções reumatológicas. Vamos criar aqui um item reumatológico nos exames aqui, olha, 1005, por exemplo. Como é que vai ficar aqui, olha? Então, por exemplo, nas enfermidades reumatológicas, código de exame, eu vou colocar aqui, olha, 1005. E aqui também vou botar o 1005.
reumatológico, tá vendo? Então o que ele vai fazer? Ele vai agrupar todas as seções do primeiro código e do segundo código, e nós vamos chamar como reumatológicos. Mas deu para entender isso. Aqui basicamente serve esse código de exame mais para uma orientação estatística do que para qualquer outra coisa, né? Eu quero fechar aqui, em que nós vamos falar aqui da importação de serviços. Antes disso, vamos falar em refaturar. O refaturamento, quando nós colocamos um espaço de tempo, ele vai refaturar todas as faturas, ou seja, ele vai olhar aqui todas as faturas feitas anteriormente ou dentro desse intervalo de data de todos os planos de saúde. Então ele vai rechecar do mês de fevereiro ao mês de abril de 2011, todas as faturas, se por acaso existiu alguma fatura ou alguma seção que teve reajuste de preço, ele vai automaticamente colocar esse reajuste dentro do sistema NewFish. Vamos executar. Pronto, refaturamento feito com sucesso. Finaliza. Naturalmente, todas as vezes que nós realizamos uma modificação nas tabelas, no caso aí, em procedimentos, em real, em CH ou pelas tabelas, nós deveremos realizar o refaturamento. Agora, uma coisa é importante. O refaturamento só se vale para o que for em real, ou seja, essa coluna em verde, ou se for majorado o preço do valor da CH. Né? Então, por exemplo, se nós reajustarmos o preço aqui do CH de 0,24 para 0,25 ou coisa parecida, na hora que nós realizarmos o faturamento, todas as seções compreendidas dentro daquele intervalo de tempo serão majoradas. E para finalizar essa nossa conversa, a importação de serviço. Né? Até nós já vimos isso aqui em um outro vídeo. Sempre que nós vamos realizar a importação, a tabela em que vai receber os serviços, os procedimentos, etc. e tal, ela tem que estar zerada, ou seja, não pode existir faturas ali dentro. Caso existam faturas que você quer, pode ser deletado, nós vamos acionar apagar faturas. Mas recomendamos isso apenas para a clínica que está se iniciando. E caso você tenha muitas faturas dentro de um plano de saúde ou dentro de um subplano, e existir uma grande modificação de tabelas, vocês devem fazer o quê? Vocês devem desativar aquele subplano e colocar um novo plano, um novo subplano. Então desative, por exemplo, olha aqui, ó, um plano empresarial. Você desativa essa tabela e coloca um Zzinho aqui na frente e cria uma tabela nova. Naturalmente, quando é que nós criamos uma tabela nova? Não vamos criar nunca quando existir aumento de preço ou de CH. Né? Mas se por acaso se mudar um tipo de tabela e aparecer itens completamente diferentes que não existiam naquela tabela anterior, vale a pena você desativar a tabela e criar uma nova tabela. Então, falando ainda da importação de serviço, sempre temos o plano de origem, ou seja, que vai ceder as tabelas para o plano de destino. Sempre vamos começar com o lado esquerdo e depois o lado direito. Então, vamos importar, no caso é fisioterapia, não vai ser nenhum desses itens acima. Vamos marcar apenas o número 4, importar os marcados. Da onde? Da AGF Excelência para a Saúde Bradesco Empresarial. Então aqui, ó, o convênio plano já possui faturas. Não posso continuar. Ok. Se por acaso a mudança de tabela for completamente diferente, por exemplo, o código da MB, mudou todos os códigos da MB desse Saúde Bradesco. Vale o quê? Desativar a Saúde Bradesco Empresarial, cria-se uma nova Saúde Bradesco Empresarial com nenhuma fatura ali dentro, e você agora migra de um plano para outro plano de saúde. Deu para entender isso, né? Então, de uma maneira geral, nunca pague as faturas. Se existir muitas faturas lá dentro, você simplesmente desativa o plano e crie um plano novo. Sempre quando for marcar, marque primeiro o lado esquerdo, depois o direito. No caso para fisioterapia, vamos marcar apenas o lado direito, porque de uma maneira geral não existem kits associados aos procedimentos. Uma outra coisa ainda, caso você tenha acupuntura, você querendo, você pode criar até o item número 9 aqui, olha, 9, acupuntura. E aqui vamos colocar os procedimentos da acupuntura, né? Procedimento número 1, número 2, assim por diante, tá? Número 1, qual é o código, a descrição e o preço. Agora, uma coisa interessante, nós já falamos isso daqui
a vocês anteriormente, que esses números devem ser seguidos para todos os convênios, todos os planos. Então, se nós criamos a acupuntura aqui como número 9 para a Saúde Bradesco empresarial, todos os convênios, todos os planos que tenham acupuntura, obrigatoriamente tem de seguir 4, que é o serviço de fisioterapia, número 9, acupuntura. O item número 1 deve ser sempre referendado ao tipo de acupuntura para todos os convênios, todos os planos. Isso para quê? Para nós seguirmos aquela folha de quê? Aquela folha de serviço que fica junto do avaliador da fisioterapia. Entendeu? Essa noção é muito importante. Sempre a posição dos ponteiros para serviço, grupo e procedimento tem de ser iguais, até para os seus particulares. Caso você queira rever esse vídeo,